Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as particularidades das inovações tecnológicas na agricultura, dando continuidade a esse tópico do nosso plano de ensino. Nesta aula vamos fazer uma breve leitura de uma das seções do livro Café e Território, dos professores Antônio César Ortega e Clésio Marcelino de Jesus, ambos professores aqui da UF. E esta seção está da página número 55 à página número 64. Essa é uma edição do livro de 2012. E a ideia aqui é a gente continuar aprofundando e ver o que os autores falam do papel das inovações tecnológicas, especialmente aplicadas ao café, que é uma cultura presente aqui no entorno do nosso campus de Monte Carmelo. Vamos lá? Pois bem, as particularidades das inovações tecnológicas na agricultura, o papel das inovações tecnológicas na agricultura. Valemos-nos aqui dos trabalhos de Graziano da Silva em suas obras Progresso Técnico e Relações do Trabalho na Agricultura, de 1981, e Tecnologia e Agricultura Familiar, de 1999. Então, esses dois trabalhos que os autores aqui utilizaram como base para a explanação é também similar ao capítulo da aula anterior que nós utilizamos, falando também sobre o progresso técnico na agricultura, mas lá era uma edição do Graziano da Silva de 2003, portanto, seguindo aí no mesmo caminho das obras utilizadas pelos autores aqui nesta seção do livro Café e Território. Nessas obras, o autor Graziano analisa as especificidades do progresso técnico sobre a produção capitalista na agricultura, cujo caráter incrustado decorre da interação com a produção, à natureza, estabelecendo uma diferença acentuada entre o tempo de trabalho e o tempo de produção, ademais das incertezas provocadas pela dependência da natureza. Então, lembrando lá o capítulo do Graziano, que nós abordamos nas últimas 6 aulas anteriores, Graziano vai mostrar como a produção capitalista lida com os limites que a natureza impõe e qual é a importância de comprimir o tempo de produção e o tempo de trabalho, ainda que a agricultura tenha que lidar com as questões ligadas ao funcionamento da natureza. Então, como diz Graziano, por exemplo, você não pode, como numa indústria de carro, numa indústria de geladeira, numa indústria de fogão, você não pode fazer várias etapas da produção ao mesmo tempo. Então, na agricultura você tem um ciclo natural, né, em que você planta, cresce, amadurece, colhe, que é diferente da indústria, que pode ao mesmo tempo fazer várias peças e depois fazer uma montagem. Ou seja, o tempo de produção na indústria, ele consequentemente é menor do que o tempo de produção na agricultura. E claro, isso implica numa lentidão. Ao depender da natureza, a agricultura tem a peculiaridade de ter uma lentidão na produção e na recriação e na acumulação de capital, porque o capitalista depende de um tempo que tecnicamente não está sob o seu controle, ok? Então, apenas um parêntese para relembrar alguns pontos chaves do livro do Graziano. Essa dupla desvantagem implica em riscos e elevado tempo de rotação do capital. Então, a rotação do capital na agricultura claramente é muito mais arriscada do que numa indústria e no serviço e, consequentemente, leva muito mais tempo porque depende de fatores da natureza que não estão sob o controle do capitalista. Como consequência ao progresso técnico, cabe reduzir os riscos e acelerar o giro do capital aplicado à agricultura. Então, portanto, aqui mais uma vez, a tecnologia exerce um papel chave
na redução dos riscos e na aceleração do giro do capital aplicado à agricultura. Então a tecnologia na agricultura não é um fenômeno porque o agricultor está conectado com o futuro, não. Ele está conectado com o lucro. E ele quer um lucro cada vez mais rápido, ele quer um giro do seu capital cada vez mais rápido, por isso ele aplica a tecnologia na sua produção. Ou seja, ao reduzir o tempo de giro do capital, acelera-se sua velocidade de rotação. Veja, ao reduzir o tempo de giro do capital, acelera-se sua velocidade de rotação e amplia-se a taxa de lucro em determinado período de tempo. Busca-se assim, com a introdução do progresso técnico ao processo produtivo agropecuário, reduzir as influências da natureza. Então, claramente, a tecnologia tem o papel de domesticar a natureza, ou a tecnologia tem o papel de industrializar a natureza. O que queremos dizer é que o desenvolvimento capitalista no campo encontra maiores dificuldades para sua reprodução em virtude das especificidades da agricultura. Dificuldades que não são intransponíveis, mas ainda não são fácil e totalmente transponíveis. Na indústria, ao contrário, o tempo de trabalho não é determinado em função de condições naturais. O galpão isola a produção das intempéries da natureza, permite introduzir luz artificial para o trabalho ao longo de todo o dia, traz a energia até a produção e está localizado de maneira mais adequada quanto ao acesso a matérias-primas, ao mercado de trabalho ou ainda ao mercado final. Então, claramente, a forma econômica de enxergar a agricultura não é a mesma forma econômica de enxergar a indústria ou, por exemplo, o setor de serviços, ok? Ademais, ao permitir a divisão do trabalho em escala muito superior à da agricultura, a produção industrial pode ter maior especialização e maiores ganhos de produtividade do trabalho. Ao contrário, na agricultura, a interação com a natureza, por mais que o progresso técnico venha reduzindo essa dependência, estabelece-se um processo produtivo contínuo, cuja especialização do trabalho é muito restrita. Então, aqui a palavra-chave é sempre lembrar: o processo de produção na agricultura é um processo de produção contínuo. O que significa dizer que a especialização do trabalho ela é muito restrita, porque uma hora você tem a máquina e o trabalhador que plantam, depois eles esperam aquela plantação crescer, portanto eles têm um momento de não trabalho, o trabalho fica descontínuo, ok? O trabalho fica contínuo, porque na indústria que é descontínuo, então, na indústria você pode fazer uma roda agora, e em seguida você pode fazer um outro equipamento ao mesmo tempo, sem esperar outro terminar. E na agricultura não, na agricultura você tem um processo em que eu faço a plantação, eu vou ter que esperar crescer, para depois, por exemplo, adubar, para depois preparar a colheita e depois colher. Então, a especialização não existe como na indústria, em que eu posso ter o cara especializado em uma peça e outro ao mesmo tempo especializado em outra peça. Porque como o processo de produção é descontínuo, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, me especializando em cada produção e depois apenas juntar esses pedaços. Na agricultura, o cara que colhe, depois ele fica sem trabalhar porque ele só vai voltar no final da produção. Então, essa especificidade é muito importante ser considerada, porque claramente a agricultura tem essa especificidade, essa peculiaridade que você não tem em outros setores. Isso também lidar com a pecuária, ou seja, qualquer animal que você crie, seja uma ave, ou gado, ou uma vaca de leite, você tem um tempo
de um processo produtivo contínuo que você tem que aguardar o animal engordar, o animal atingir o seu estágio adulto. Tudo isso, portanto, dentro das especificidades de cada animal. Então, ainda que o processo tecnológico, ainda que a genética, ainda que os cruzamentos, ainda que o aprimoramento, enfim, técnico-científico melhore ou diminua isso, mesmo com o tempo reduzido, o processo continua sendo um processo produtivo contínuo. Na agricultura, portanto, bem como em outras atividades em que o período de trabalho continua fortemente determinado por condições naturais, os fatores que agem no sentido de reduzir o tempo de trabalho não necessariamente reduzem o tempo de produção, podendo ocorrer inclusive um aumento no tempo de não trabalho. Então veja, se eu não consigo reduzir muito o tempo de produção na agricultura, quando eu incorporo tecnologia, eu diminuo o tempo de trabalho, não o tempo de produção. Então, com a máquina colheitadeira, um trabalhador pode colher mais rápido, mas para fazer a colheita, ele ainda precisa esperar o tempo de produção daquele tipo de cultura. Tem que esperar o tempo de maturação. Então, ao incorporar tecnologia, o que você reduz na realidade é o tempo de trabalho, ou seja, há um aumento no tempo de não trabalho, ou seja, vários dias num determinado mês ou num determinado ano, os trabalhadores rurais, eles não estão trabalhando, porque eles estão aguardando o processo de produção contínuo, ou quando eles trabalham por conta das ferramentas, dos insumos agrícolas modernos, por conta de um conjunto de outras tecnologias que favorecem um processo produtivo mais moderno, isso tudo, na verdade, facilita a mão de obra e faz com que o trabalhador precise de menos tempo. Então, antigamente ele usava um trator que ele levava 10 horas, hoje o trator mais rápido, melhor, com geolocalização, com isso, com aquilo, com tecnologia e etc., com robótica, ele faz o mesmo trabalho talvez em 2 horas. Então, você reduz parte do tempo de trabalho e aumenta o tempo de não trabalho. Por exemplo, introduzir máquinas em uma etapa do processo de produção sem que inovações biológicas reduzam o tempo de produção pode implicar no aumento do tempo de não trabalho sem que afete o tempo de produção. Para superar essa dupla barreira ao desenvolvimento do modo de produção capitalista, representada pela dificuldade de redução do imutável tempo de produção e pela discrepância entre o tempo de produção e o tempo de trabalho, a agricultura necessita de grande desenvolvimento das forças produtivas em geral, particularmente das indústrias químicas e mecânica, da genética e da tecnologia agronômica. O progresso técnico, portanto, desempenha papel importante, pois quanto mais coincidam o tempo de produção e o tempo de trabalho, maior será a produtividade e autoexpansão do capital num dado espaço de tempo. Em consequência, a produção capitalista esforça-se para reduzir não somente o tempo de trabalho necessário para a produção de mercadoria, mas também o excesso de tempo de produção sobre o tempo de trabalho. Então, o desenvolvimento técnico da agricultura acontece fundamentalmente fora das porteiras. Então, é a indústria química, é a indústria mecânica e de maquinários, é a indústria de genética e a tecnologia agronômica, ou seja, são as técnicas de gestão desde fora e até dentro da porteira que fazem com que a agricultura tenha o progresso técnico, portanto que ela diminua o tempo de trabalho e diminua o tempo de produção. Ok? Então, diferente da indústria, onde, por exemplo, uma indústria ela encontra o seu próprio progresso dentro dela mesma. A agricultura não, ela tem que fazer uso dos avanços de outras indústrias
para fazer com que ocorra avanço dentro da porteira, que é onde ocorre de fato a produção agropecuária. As inovações tecnológicas para a agricultura podem, de acordo com Graziano da Silva, ser classificadas da seguinte maneira. Então veja, inovações mecânicas, inovações físico-químicas, inovações biológicas e inovações agronômicas. Essa classificação não aborda todas as inovações e transformações que vêm ocorrendo na agricultura moderna, como, por exemplo, a evolução nos meios de transporte, o armazenamento, a comunicação e a comercialização. Isso aqui também são coisas importantes para o avanço tecnológico da agropecuária. Ou seja, você ter meios de transporte mais eficientes e econômicos favorece a produção, por exemplo, em lugares cada vez mais distantes. O armazenamento também, a comunicação e, consequentemente, a comercialização. Ou seja, coisas que estão depois da porteira, ok? Então você tem os avanços antes da porteira, você tem os avanços dentro da porteira e você tem os avanços depois da porteira. Então, à medida que você, por exemplo, melhora armazenamento, você melhora a comunicação, você melhora a comercialização, você gera ganhos adicionais a partir de inovações que incluem também, por exemplo, inovações administrativas. Inovação não é somente uma máquina nova, um chip novo, uma semente nova. Não, é também a forma de fazer a gestão agronômica da propriedade rural e de todos os seus ciclos, enfim, em torno da cadeia produtiva. Então, tudo isso compõe o processo completo de inovação. Mas aborda particularmente o ciclo produtivo, elo fundamental da agricultura capitalista. As inovações mecânicas, que afetam de modo particular a intensidade e o ritmo da jornada de trabalho, são utilizadas no preparo de solo, plantio, nos tratos culturais, na colheita e nos transportes. Nos últimos anos, seu uso vem se intensificando, principalmente na atividade de colheita em lavouras que tradicionalmente sempre foram fortes demandantes de força de trabalho manual. Esses são os casos, por exemplo, da cana-de-açúcar, da laranja, do algodão e do café. Ou seja, culturas que antes demandavam uma infinidade de trabalhadores, inclusive os famosos boia-frias da cana-de-açúcar, por exemplo, do estado de São Paulo. A inovação tecnológica modificou as relações de trabalho e a forma como aquela produção lida, inclusive com o trabalho manual. Então veja, apesar da elevada dificuldade para a colheita mecânica, transformações recentes, não só mecânicas, como também biológicas e físico-químicas, vêm promovendo fortes impactos sobre a demanda por mão de obra temporária. Então, a inovação mecânica, que incorpora uma colheita mecanizada, vai ter um impacto, por exemplo, no mercado de trabalho rural. Então, cada vez menos você vai precisar de mão de obra temporária, ou seja, modificando a forma como a indústria, aquela cultura lida com o seu processo produtivo. Com o desenvolvimento da colheitadeira automotriz, a sequência dos trabalhos de derrubada, amontoa, limpeza, transporte passou a ser contínua. Ou seja, eliminou-se os intervalos de não trabalho entre essas operações. Além do que, propiciou que essa operação tenha seu começo no recinto da unidade agrícola e sua finalização no armazém graneleiro situado fora do setor rural. Não obstante, essas inovações mecânicas não alteram de modo significativo o tempo de produção, apenas reduzem o tempo de trabalho e o volume de mão de obra necessária para determinado ciclo produtivo, reduzindo assim os custos de produção. Então aqui
está uma das mais importantes observações sobre o uso de inovações mecânicas, que elas melhoram o tempo de trabalho, diminuem o volume de trabalhadores, diminuem os custos, mas você passar uma máquina para preparar o solo não significa que aquela produção será mais rápida do que você fazer manualmente. Okay? Porque o tempo de produção ele não foi alterado. Conforme ressaltamos anteriormente, para alterar o tempo de produção, outras inovações são necessárias, como as biológicas e as físico-químicas. Vamos ver aqui a nota de rodapé número 17, diz o seguinte. Aí os autores estão aplicando a cafeicultura. No caso da cafeicultura, ressaltem-se as dificuldades para a introdução da colheita mecanizada no café, em virtude da altura dos pés, da soltura dos frutos, dentre outros fatores. Assim, com as inovações biológicas que disseminaram plantas mais baixas, que adaptam-se ao sombreamento produzido pelo adensamento em linha da produção para aumentar os espaços para a passagem das máquinas, e dos frutos que se desprendem mais facilmente das ramas, seja pelo amadurecimento uniforme ou pela aplicação de produtos químicos para essa finalidade, problemas técnicos foram superados e viabilizaram a introdução da colheita mecânica. Por fim, destaca-se ainda que a recente política de recuperação do salário mínimo incentivou os produtores à sua adoção. Então veja, o autor mostra aqui que, no caso do café, foram necessárias primeiro inovações biológicas e físico-químicas, para que posteriormente o cafeicultor pudesse introduzir o seu maquinário adequado a essa nova planta, entre aspas, nesse sentido. Então veja, as inovações na agricultura, muitas vezes, elas vão caminhar juntas, ou vão caminhar em sequências opostas, porque justamente em algumas culturas você vai precisar adaptar o produto agropecuário à máquina, e em outros você vai adaptar a máquina ao produto agropecuário. Então veja a complexidade em torno do setor agrícola. As inovações físico-químicas constituem-se em um amplo conjunto de inovações que vão desde a melhoria das condições do uso do solo, como do uso de produtos químicos de defesa das plantas, ao ataque de pragas e de ervas daninhas. Permitem, assim, essas inovações fabricar novas terras, ou seja, torná-las mais aptas para a agricultura por meio da adubação orgânica e inorgânica, irrigando para reduzir a necessidade de chuvas, drenando o excesso de água quando necessário, realizando o controle de pragas e ervas daninhas através das aplicações de herbicidas, fungicidas, inseticidas e pesticidas. Ou seja, você domestica a natureza. Ok? Então essa é a ideia, ou seja, fabricar novas terras, industrializar a natureza, tirando excesso, ajustando o que falta. Isso faz, portanto, com que terras que anteriormente não serviam para a produção agrícola, agora sirvam. E podem ser que terras que hoje não estão preparadas para determinado tipo de cultivo, daqui 15 anos seja extremamente viável. Como é, por exemplo, o caso das revoluções produtivas que foram feitas no sertão baiano e pernambucano em torno da fruticultura que fica ali no entorno do Rio São Francisco. Então, isso aí mostra o quanto os avanços tecnológicos, os avanços técnicos, os avanços biológicos, os avanços físico-químicos fazem uma grande diferença. Ok? Dentre essas inovações, entretanto, merecem destaques as inovações biológicas, que afetam a velocidade de rotação do capital adiantado no processo produtivo, por meio da redução ou do alongamento do período de produção. Talvez as inovações biológicas
sejam aquelas que são capazes de reduzir o processo, o tempo de produção, porque você pode ter, por exemplo, inovações genéticas que façam como uma planta crescer mais rápido por conta de um cruzamento, de um melhoramento genético, do que lá aquela semente antiga, natural. Então, as sementes híbridas têm esse propósito, o propósito de reduzir o tempo de produção e aumentar a velocidade de rotação do capital. Ou seja, eu tenho uma semente híbrida que cresce mais rápido, que resiste à seca, que resiste à chuva ou que resiste a uma máquina. E, consequentemente, eu faço com que essa produção seja mais rápida, ainda que ainda continue um processo produtivo contínuo, mas um processo produtivo contínuo mais comprimido. Você pode, portanto, criar avanços nesse sentido. Então, veja como as inovações, ou seja, hoje na agronomia, eu não tenho dúvidas de que o trabalho do engenheiro agrônomo em torno das inovações biológicas é o trabalho mais importante do ponto de vista capitalista na agricultura, do que simplesmente você ter o agrônomo fazendo lá trabalhos dentro da porteira. Hoje, os trabalhos em laboratórios genéticos, biológicos, são muito relevantes porque eles têm um propósito de aumentar a rotação do capital, ou seja, o capitalismo vai ganhar cada vez mais interesse na agricultura quanto mais encurtado ficar o processo produtivo. E não tenha dúvida de que, por exemplo, o mercado de sementes híbridas é controlado por grandes multinacionais globais, porque esse é um mercado multibilionário em torno de inovações que é possível você deter. Ninguém vai conseguir, o Zé da esquina, o tiozinho da fazenda, não vai conseguir recriar aquela semente, reproduzir aquela semente, ou criar um processo produtivo similar. Então, a propriedade industrial está tomando conta dos processos biológicos, ok? Então, isso aí é muito importante nesse conceito do que é o objetivo das inovações tecnológicas na agricultura. São as inovações biológicas as responsáveis não somente por viabilizar, mas sobretudo por potencializar e acelerar os efeitos do progresso técnico, especialmente ao possibilitar a incorporação dos inventos provenientes dos ramos da química e da mecânica. As inovações biológicas constituem, portanto, a base do processo que leva o capital a superar as barreiras naturais que encontra o desenvolvimento na agricultura. Por último, as inovações agronômicas, diferentemente das anteriores, não implicam na criação de novos produtos, novos insumos ou variedades, mas sim em novas técnicas, procedimentos, métodos e práticas culturais diferentes. Aqui também o papel do engenheiro agrônomo é fundamental. A busca incessante, contínua, por novas técnicas, novos procedimentos de trato, nova forma de você colocar a sua plantação, ou de você confinar seus animais, métodos de você lidar, o que é mais importante antes, depois. Ou seja, uma série de técnicas agronômicas que podem ser implementadas e são inovações tecnológicas, podem criar uma grande diferença. Então, por exemplo, quando a gente está falando do gado confinado, ninguém inventou a roda, simplesmente se percebeu que era melhor o gado preso em um lugar onde ele pode engordar mais rápido, porque ele só vai comer e vai gastar pouca energia, ele vai caminhar pouco, do que simplesmente o gado em um pasto solto, comendo e caminhando e, consequentemente, gastando energia. Ou seja, então, uma percepção agronômica fez com que você tivesse técnicas e ajustes produtivos que não foram uma inovação, mas foram uma percepção de como fazer de maneira melhor essa determinada produção agropecuária. Por
exemplo, inovações agronômicas, entendemos as novas formas de plantio, como o plantio direto e em nível, o adensamento de plantas, ou, por exemplo, o confinamento de animais, a rotação de culturas, né, ou a combinação de culturas ao mesmo tempo, uma favorecendo a outra, os sistemas de manejo de solos e de animais, entre outros. E ainda permitem modificações nas formas de organizar a produção e o trabalho. As inovações agronômicas com a introdução de novos métodos de organização da produção, por meio de combinações dos recursos disponíveis, propiciam a elevação da produtividade do trabalho de um dado sistema produtivo sem a introdução de novos produtos ou insumos. Então, no Brasil, onde várias culturas ainda são muito atrasadas, principalmente as culturas que estão sob o domínio da agricultura familiar e do qual, por exemplo, a Embrapa não dá condição, ou as agências de extensão rural não dão vazão por conta dos cortes orçamentários nas várias agências de extensão dos estados, a consultoria agronômica para fazer melhorias do sistema produtivo apenas por mudanças de hábitos ou formas diferentes de enxergar a produção já criam uma grande revolução produtiva. Agora vamos aqui, o interessante desta seção do livro Café e Território é que os autores então fazem aqui uma breve análise sobre as adaptações e inovações tecnológicas na cafeicultura no Cerrado Mineiro. A cafeicultura no Cerrado Mineiro beneficiou-se da aplicação de inovações tecnológicas da Revolução Verde adaptadas às terras do Cerrado. Até o início dos anos 70, essas terras eram consideradas impróprias para a agricultura moderna, particularmente em função de sua elevada acidez. Assim, a existência da produção de café ocorria em pequenas escalas, essencialmente para o alto consumo. Para uma produção em larga escala, com elevado volume e produtividade, foram necessárias a correção do solo e a introdução de plantas adaptadas. Então veja, inovações tecnológicas. Papel importante então tiveram as inovações biológicas e físico-químicas. Para o preparo do solo para o plantio, o produtor utiliza a técnica da calagem do terreno, que consiste no corte da terra com a aração e a gradagem para a aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo e a adubação orgânica e inorgânica com nutrientes como o fosfato, o nitrogênio e o potássio. Micronutrientes como o sulfato de zinco e o ácido bórico também são utilizados, fornecendo assim todos os componentes químicos necessários para a planta. Então veja, o solo não tem o que a planta, o que o café precisa, a inovação tecnológica vem e cria isso, fabrica esses micronutrientes, fabrica os nutrientes, fabrica as condições necessárias para que o solo seja próprio para a plantação de café. Para o desenvolvimento e a manutenção da planta após o plantio, além da adubação, é preciso controlar pragas e doenças, empregando herbicidas, fungicidas e outros defensivos agrícolas. Tanto os adubos quanto os defensivos agrícolas são aplicados, em sua maioria, por máquinas modernas. Além do controle de pragas, o herbicida também permite a capina química, reduzindo o trabalho braçal tão característico da cafeicultura do passado. Por fim, para facilitar a utilização de maquinário para a colheita, são utilizados produtos químicos maturadores dos frutos, que permitem o amadurecimento mais uniforme e mais rápido dos grãos, facilitando o seu desprendimento das ramas e agilizando a colheita. Dessa maneira, os produtores vêm aceleradamente abandonando a prática da colheita manual, passando a recorrer à colheita mecânica, para a qual foram necessárias transformações estruturais nas lavouras, como a retirada de arvoredos do meio dos cafeeiros e o alargamento de carreadores. Nesse sentido,
não somente as máquinas precisam ser adequadas às condições do ambiente, mas também o ambiente precisa ser adequado às máquinas. Então, veja o conjunto de inovações que são feitas ao longo de anos e anos para você ajustar a uma produção do alto consumo para uma produção comercial de grande escala, com viabilidade econômica, em um lugar que no passado não tinha tradição nessa cultura. Veja o quanto a inovação tecnológica cria modificações importantes para o movimento, inclusive, das culturas dentro dos territórios. Ok? Assim, a colheita mecânica, que consiste no deslocamento de máquinas sobre os cafeeiros ou ao seu lado, exigiu inovações tecnológicas biológicas, físico-químicas e agronômicas. As inovações biológicas para a cafeicultura no Brasil em geral e no Cerrado em particular contaram com as pesquisas de diferentes instituições de pesquisa, como o Instituto Agronômico de Campinas, a Embrapa e a EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais, e também os estudos de várias universidades. As pesquisas foram de fundamental importância para desenvolver plantas que melhor se adaptem ao cerrado, com elevada produtividade e qualidade dos grãos, além de resistentes ao ataque de pragas e de doenças. Nos últimos anos, as pesquisas continuam concentradas no desenvolvimento de novas variedades mais resistentes e que possam ser bem exploradas pelas máquinas. Foram introduzidas, por exemplo, plantas cujos frutos se desprendam mais facilmente das ramas. Essas plantas têm que ser de porte baixo, galhos distribuídos mais uniformemente ao longo do tronco e maturação mais uniforme que resulta em períodos definidos de colheita. Além disso, a introdução de variedades com maturação precoce, semi-precoce e tardia possibilita melhor distribuição da colheita ao longo do tempo e, como consequência, a utilização regular da maquinaria. Ou seja, veja, avanços biológicos que vão criar arbustos de café com maturação precoce, semi-precoce e tardia, que é aquilo que a gente falou, aí você altera o tempo de produção, são fundamentais para o progresso e o avanço do capitalismo na cafeicultura. O que faz do café uma das mais importantes culturas, uma das 5 culturas mais importantes do Brasil e uma das mais importantes no que tange à pauta de exportação. Por quê? Porque, veja, o capital realizou avanços junto com uma série de estudos públicos que fizeram com que essa cultura seja hoje muito diferente do que era lá aquele ciclo do café no começo do século XX, né? O tão tradicional ciclo do café que foi tão importante no desenvolvimento de São Paulo. Lá era uma cafeicultura adaptada àquele tempo e ao tempo de produção daquele tempo. Hoje, o tempo de produção deste tempo e do capital deste tempo é completamente diferente, o que faz, portanto, com que essas inovações sejam fundamentais para o avanço da cafeicultura. Este fato contribui, inclusive, para a redução da depreciação do capital investido. Isso aqui quer dizer o seguinte, que o cafeicultor compra uma máquina. Se ele só usar a máquina 2 meses no ano, significa que a máquina passa 10 meses ociosa, depreciando, estragando. Qual é o ideal em qualquer indústria? É que essa máquina seja utilizada de maneira intensa. Para que justamente a depreciação desse maquinário se dilua por conta de uma enorme produção, em escala, reduzindo, consequentemente, os custos de capital. Outra consequência da melhor distribuição da colheita, além de permitir o uso mais intensivo da máquina, é a redução da necessidade de ampliar os terreirões. Reduz-se assim a demanda por novos investimentos da ampliação da produção na fase de secagem do grão.
Recentemente, com a disseminação da mecanização e as inovações agronômicas que a viabilizou, outras inovações foram possibilitadas, como novas práticas de manejo e organização da cultura, como o semi-adensamento e o adensamento, contribuindo sobremaneira para o aumento da produtividade e a racionalização das operações. Com a técnica do semi-adensamento, as ruas de café são mais estreitas, variando de 3 a 4 metros entre ruas e de 0,5 a 1 metro entre plantas, aumentando o número de plantas e a produtividade por hectares. No cultivo tradicional, o número de plantas por hectare raramente ultrapassa os 3.000 pés por hectares, enquanto que com essa técnica é de aproximadamente 4.000 pés por hectare. Em algumas propriedades ocorre o superadensamento, em que as plantas estão a 0,5 metros umas das outras e há apenas 1,8 metros entre as ruas. Nessa lógica, o plantio de novas lavouras de café na região passou a requerer planejamento. Então, quando se esgotam os plantios antigos, como o café é uma cultura permanente, quando chega o momento de você trocar, de você limpar lá o hectare e refazer essa lavoura de café, você agora vai fazer sobre uma nova perspectiva. Então, por isso o planejamento se torna algo fundamental, pois tal ação facilita a alocação e a locomoção das máquinas e de outros equipamentos. Outra inovação agronômica, o plantio direto, permitiu a introdução de inovações físico-químicas. Até recentemente, o cultivo do café era realizado com capina mecânica ou manual das ervas daninhas, o que implicava em pelo menos 3 capinas anuais na lavoura cafeeira. Com a nova técnica, mantém-se a vegetação durante quase o ano inteiro, apenas controlando o seu tamanho com roçadeiras. No momento da preparação para a colheita, é feita uma aplicação de herbicidas, capina química, e depois a mecânica para o preparo da terra para a colheita. Assim, ocorre redução de custos e manutenção de massa verde ao longo do ano, o que contribui para preservar a umidade do solo. Então veja quantos avanços o café aqui do Cerrado já teve ao longo aí, pelo menos das últimas 3 décadas. A irrigação da cafeicultura no Cerrado tem sido outra importante inovação. Sua utilização, especialmente no momento da florada, tem possibilitado uma uniformização do amadurecimento dos frutos e aumento da produção, favorecendo o uso de máquinas na colheita, além de conferir melhor qualidade ao produto e atender aos ditames de uma produção sustentável. Assim, as inovações mecânicas, facilitadas pelo fator geográfico, têm sido intensificadas na cafeicultura do Cerrado Mineiro, possibilitando, portanto, maior eficiência econômica. Então, mais uma vez, quando a gente faz a leitura de tudo isso, de tanta inovação tecnológica, do ponto de vista econômico, a gente vê que tudo isso o cafeicultor ele não faz porque ele é legal, ele é moderno, ele é inovador. Ele faz porque tudo isso favorece mais lucro, favorece mais valia, favorece um resultado financeiro cada vez maior. Ou seja, favorece uma eficiência econômica. Seu solo relativamente plano, permite o deslocamento dos mais variados instrumentos de trabalho que, acoplados aos tratores, realizam o preparo do solo, o plantio e a aplicação de tratos culturais, aumentando a velocidade e a qualidade das atividades executadas e reduzindo assim o dispêndio com mão de obra. Então, claramente, tudo isso tem reduzido ano após ano, está reduzindo ano após ano a quantidade de mão de obra nos cafezais. Entre as inovações mecânicas recentes, introduzidas na cafeicultura da região, destacam-se a mecanização da colheita. A
Até então, no processo de colheita, após todo o preparo inicial de eliminação das pragas e da arruação, a preparação do solo, o produtor contratava trabalhadores temporários para a colheita manual. No entanto, atualmente utilizam-se cada vez mais máquinas em movimento no cafezal, retirando o maior número possível de grãos dos pés de café e recolhendo-os diretamente em uma carreta, que se desloca junto com a máquina ou em sacos denominados de Big Bag, e logo são recolhidos por tratores e outros equipamentos. O restante dos grãos que ficam nos pés de café, que podem variar de 2% a 20%, dependendo da maturidade do grão ou do tipo e regulagem das colheitadeiras, é derriçado logo em seguida por trabalhadores braçais. Posteriormente, ocorre o levantamento dos grãos que estavam no chão, junto ao restante que foi derriçado. Esse processo pode ocorrer de duas formas. A primeira conta com trabalhadores braçais, que arrastam os grãos que ficam debaixo dos pés de café e, com a utilização de peneiras, fazem a separação dos grãos das impurezas. Na segunda forma, que se desenvolveu de forma acentuada após os anos 2000, conta em um primeiro momento com máquinas ou trabalhadores que arrastam os grãos debaixo dos pés de café e em seguida utilizam outras máquinas. Utilizam outra máquina que se desloca sobre o café puxado e faz o levantamento, ou seja, a separação dos grãos das impurezas em ensacamento de café. Ou seja, aquela máquina que permite passar apenas a dimensão do grão, né? Ou seja, é uma peneira automática que permite essa separação. Como pode-se notar, essas inovações na cultura cafeeira transformaram toda a estrutura agrícola, pois reduziram a demanda de mão de obra temporária e desqualificada, trabalhadores braçais em sua maioria, e aumentaram a demanda por trabalhadores especializados, como tratoristas, mecânicos, motoristas, operadores de máquinas e beneficiamento, trabalhadores de irrigação e etc. Ou seja, à medida que a tecnologia vai cada vez mais avançando dentro da produção agropecuária, mais esse espaço tem se tornado um espaço de trabalhadores qualificados, concurso de maquinário, concurso de manutenção de máquinas que muitas vezes são importadas, portanto fabricadas manuais fabricados em outros idiomas, técnicas de manutenção pensadas em outros idiomas. Então você tem uma série de atividades que necessitam de um trabalho técnico, como é o trabalho do próprio agrônomo e do próprio técnico em agronomia, revelando, portanto, um dos principais avanços que a inovação tecnológica produz. Ou seja, ela muda as relações de trabalho, muda o perfil do trabalhador e muda também, inclusive, a remuneração desse trabalhador do campo, ok? Então, isso aí é muito importante, esse é um desdobramento no mercado de trabalho rural. Assim, a cultura do café, que sempre se destacou por ser uma atividade fortemente demandante de força de trabalho, principalmente na fase da colheita, vem reduzindo essa demanda. Além da fase de colheita, na fase de produção, demanda-se mão de obra no período de plantio e replantio das áreas em expansão e na manutenção da cultura, como na desprota, na capina e na aplicação de tratos culturais. Segundo os dados obtidos nas entrevistas realizadas com técnicos do setor, agrônomos das associações de produtores, de empresas de pesquisa e assistência técnica oficial, das próprias empresas prestadoras de serviços das revendas, estima-se que em 1990 a quantidade de colheitadoras mecânicas no Cerrado Mineiro era de cerca de 80. No início dos anos 2000, o número de colheitadeiras na região se aproxima de 300 unidades, e no fim da década, esse número subiu significativamente, ultrapassando, de acordo com as informações obtidas, 500 unidades. Então, só para vocês terem ideia, aqui em Monte Carmelo, existem mais máquinas, por exemplo, tratores, equipamentos mecânicos, do que trabalhadores contratados formalmente
nas propriedades rurais do município de Monte Carmelo. Ok? Então, só para vocês terem ideia o quanto o avanço tecnológico produz. Ou seja, você tem hoje mais máquinas do que trabalhadores formais contratados no setor, na atividade agropecuária. De acordo com Jesus 2003, Ortega e Jesus 2003, a colheitadeira de café colhe, em média, 60 sacos de café por hora em um período entre 18 e 22 horas por dia, substituindo de tal modo mais de 100 trabalhadores em um único dia de serviço. Assim, sua utilização poupa entre 30% e 40% dos custos de colheita em relação ao uso da mão de obra volante, de acordo com técnicos e produtores entrevistados. O perfil exato de redução de custos é variável e depende de uma série de características na operação da colheita. Para lavouras com produção acima da média mineira, entre 30 e 35 sacos por hectare, Silva et al., 1997, e Silva e Salvador, 98, observaram redução de custos no sistema mecanizado de aproximadamente 40% em relação ao manual. E outro efeito da tecnologia é reduzir cada vez mais os custos com mão de obra e os custos totais da produção. Ou seja, a máquina, ela, enfim, não tem como fugir, ela tem uma capacidade produtiva, uma velocidade muito maior do que as mãos humanas de um trabalhador possibilitam. Essas colheitadeiras estão concentradas nas empresas prestadoras de serviços, que surgem novas a cada ano, e entre os grandes produtores. Uma vez que o valor comercial de cada máquina é elevado e o tempo de uso de uma máquina para a colheita de café é reduzido entre os meses de maio e agosto de cada ano, o que significa um longo período de depreciação dessas máquinas. No Seminário do Café do Cerrado, realizado no município de Patrocínio em 2011, pode-se constatar que as máquinas colheitadoras têm sido comercializadas entre 200 mil e 500 mil reais. Desse modo, para a intensificação do processo de depreciação, é necessário utilizar as máquinas em grandes áreas de lavouras cada ano, para assim depreciá-las em um menor espaço de tempo. E também não é só os autores citam apenas a questão da depreciação, mas a gente tem que pontuar também que se você tem uma máquina com um custo de 500 mil, quanto mais essa máquina colhe, mais ela dilui esse custo sobre a produção. Então o custo unitário é cada vez maior. Então se eu tiver uma máquina que ela passa metade do ano parada, o meu custo médio incorporado ao meu produto, ele aumenta. Agora, se eu tenho uma máquina que colhe 12 meses por ano, eu vou dividir o custo da máquina pela quantidade produzida ao longo de 12 meses, o que gera uma grande diferença do ponto de vista financeiro. Isso aqui já é um desdobramento financeiro, um desdobramento nos resultados financeiros dos produtores rurais. Nessa situação, a aquisição somente é viável para os grandes produtores e para as empresas prestadoras de serviços, sendo que para os pequenos e médios produtores a terceirização é a opção mais indicada. A atividade da terceirização da colheita lhes possibilita efetuar o pagamento de uma tarifa de locação por máquina que entra em sua propriedade e efetua a colheita da área contratada. Essa tarifa varia de acordo com o modelo da máquina que executa o serviço entre R$ 130 e R$ 160 por hora, segundo valores apurados junto aos cafeicultores entrevistados. Normalmente, a prestação de serviço também é estendida a grandes propriedades que não querem arcar com os custos de manutenção e de depreciação do maquinário ou não adquiriram máquinas suficientes para a colheita. Para empresas terceirizadoras, isso torna viável adquirir seu maquinário e alugá-lo, pois com a prestação de serviço a várias propriedades, ela maximiza a utilização de suas máquinas. Esse novo ramo de atividade, o aluguel de colheitadeiras, é um segmento composto por empresários que não são necessariamente cafeicultores,
tratando-se de empresas especializadas na terceirização das máquinas na época da colheita. Ou seja, é uma locadora de máquinas. Assim como a gente tem locadoras de carro, hoje na agricultura, e como os autores mostram aí, você tem locadoras de maquinários, empresas que não estão dentro do setor, mas que prestam serviço ao setor com aluguel de máquinas modernas, máquinas especializadas, diminuindo, portanto, aí, mais uma vez, uma questão financeira, a imobilização de capital que um cafeicultor precisa fazer na sua atividade produtiva. Em alguns casos, são os produtores que adquirem as máquinas de colheita, executam seu serviço e nos intervalos em que o equipamento encontra-se desocupado, prestam serviços a seus vizinhos. Pois bem, esta foi a seção aí, as particularidades das inovações tecnológicas na agricultura, no livro aí dos professores Ortega e Jesus, um livro de 2002, atual ainda, e que trata especificamente do café do Cerrado Mineiro, enfim, de toda a sua cadeia produtiva, realizando uma análise aí a partir de várias pesquisas de campo e numa visão econômica, o que permite que vocês agrônomos ou vocês engenheiros de agrimensura possam ter também uma visão econômica, não só uma visão técnica, do qual vocês já são bons e competentes, mas a leitura aqui é uma leitura econômica que tem o objetivo de enxergar os desdobramentos dentro do sistema capitalista, os desdobramentos financeiros, os desdobramentos do ponto de vista produtivo e da sua conexão com o que é mais moderno em termos de produção, ou seja, a ideia de uma leitura das inovações tecnológicas na agricultura, uma leitura econômica, permite, portanto, que você tenha um ganho de percepção, amplie os seus horizontes em relação ao que é todo esse conjunto de inovações e de progressos técnicos e tecnológicos que favorecem aí o desenvolvimento e favorecem a competitividade da agricultura e da pecuária brasileira, hoje em um comércio global de produtos de alimentação. É isso, nos vemos numa próxima aula, um abraço e até lá!